Olá, o meu nome é Maria João Quadrado, pertenço à Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, sou professora na área da oftalmologia e estou aqui hoje para dar algumas orientações e para dar alguma formação para vocês saberem um bocadinho mais sobre a questão das doenças da visão. Na realidade, a visão faz parte dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, é um bem extremamente precioso e influencia qualquer alteração que influencie a visão, altera substancialmente a qualidade de vida do indivíduo, alterando a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento intelectual e inclusive a sua socialização. Desta forma, é extremamente importante a identificação precoce de todos os problemas visuais, já que uma grande maioria podem ser curados, podem ser tratados, podem inclusive ser minimizados com a utilização de óculos, de lentes de contacto. Desta forma devemos fazer consultas regulares de oftalmologia. E começo por dar alguma noção de como é que o olho é constituído. O olho é um órgão que está localizado na face, na órbita, protegido pelas pálpebras e a parte da frente do olho, a primeira parte é a córnea. A córnea é uma estrutura transparente, completamente transparente, que está à frente da pupila, por onde entram os raios luminosos e que vão focar na retina de maneira a termos uma imagem nítida na retina. Essa imagem é recebida de uma forma invertida, portanto, os raios luminosos que contornam o objeto penetram na córnea, na pupila, são refratados, eles cruzam no centro do globo ocular e vão focar num ponto, um ponto específico da retina, denominada fóvea, e a imagem é invertida em relação àquilo que existe no ambiente. Isto porque os raios cruzam a nível do globo ocular. Essa imagem é transmitida através do nervo óptico ao cérebro, até ao córtex occipital, e é o córtex occipital que tem a função de descodificar essa imagem e reposicioná-la de acordo com a orientação certa. De certa forma, este sistema é um sistema um pouco parecido à questão da máquina fotográfica, em que temos o obturador, que corresponde à pupila, que altera a quantidade de raios luminosos e o pestanejar, que vai determinar quanto tempo os raios luminosos estão a penetrar no globo ocular, e o sensor da máquina fotográfica, que é aqui representado pela retina. Pode haver as doenças mais frequentes e aquelas que vocês mais ouvem falar são, na realidade, os defeitos refrativos. Os defeitos refrativos quer dizer que estes raios luminosos que devem ser focados num ponto específico da retina, que é a fóvea, podem estar focados mais atrás, mais à frente ou fora desse ponto focal. Se estiverem focados mais à frente, quer dizer que é um olho que é muito grande, portanto, e aí temos uma miopia. Portanto, uma miopia aparece, portanto, é um olho mais comprido do que o normal, faz com que os raios luminosos, quando penetram no globo ocular, vão focar à frente da retina. Desta forma, é necessário vermos mal ao longe e é necessário utilizar lentes divergentes de maneira a reposicionar novamente os raios na fóvea, na retina. Ao contrário, a hipermetropia é um olho mais pequenino do que o normal, com diminuição, com um comprimento axial menor, e os raios luminosos vão focar-se num ponto focal atrás. Necessitamos desta forma de lentes convergentes de maneira a focar, a trazer os raios luminosos um pouco mais para a frente e focá-los a nível da fóvea. O astigmatismo corresponde a uma alteração da forma da córnea. A córnea, como vos disse, é a primeira camada do globo ocular, é uma estrutura completamente transparente, semiconvexa, no fundo é como se fosse uma semi-esfera que está à frente da pupila. Ela deve ser completamente regular. Se houver alteração de algum dos raios dessa esfera, o que vai acontecer é que os raios luminosos penetram de forma diferente no globo ocular quando atravessam os diferentes pontos da córnea. Desta maneira, a nível do fundo ocular,
a imagem vai ser focada em planos diferentes e aí temos que ter uma lente cilíndrica para corrigir este defeito refrativo. Desta forma, como é que nós vemos as imagens? Nós devemos ver bem ao perto, devemos ver bem ao longe. Numa hipermetropia, nós vemos mal ao perto, como poderemos ver aqui nesta imagem. Vemos mal o volante do carro e ao longe a estrada vemos bem, enquanto que na miopia vemos mal a estrada ao longe e vemos bem o tablier, o volante do carro. No astigmatismo vemos a imagem desfocada tanto ao perto como ao longe. Assim, a cirurgia, há várias formas de corrigir estes defeitos refrativos. E neste vídeo que vos apresento aqui, uma das mais, para além dos óculos e das lentes de contactos, temos a hipótese de fazer uma cirurgia refrativa por laser excimer, que já todos ouviram falar e que sei que têm alguma curiosidade em saber como se faz. Nesta situação, basicamente, o que fazemos, utilizamos um laser de femtosegundo para fazer uma pequena lamela na parte superior da córnea, rebatemos o lentículo para fazer essa lamela, esse lentículo, depois vamos rebater esse lentículo e depois de rebatermos o lentículo, na espessura da córnea, aquilo que chamamos de estroma, é que vamos na realidade fazer o laser de excimer. O laser vai destruir tecido da córnea de acordo com as informações que nós damos ao computador do laser, de forma a corrigir as dioptrias que as pessoas têm. Desta forma, se têm 4, 5 dioptrias de miopia, nós podemos orientar o computador, podemos orientar o laser para fazer essa correção. Depois da cirurgia que estamos a ver aqui do laser excimer, vamos rebater o lentículo sobre o excimer que foi feito e o doente sai imediatamente, não leva pontos e imediatamente recupera a cuidado visual. É importante saber que nós não nascemos com a visão com que vamos ficar para o resto da vida. Nós quando nascemos, vemos relativamente perto, portanto, é aquilo, vemos aonde nos precisamos nos movimentar. E eu costumo dizer que quando um bebê nasce, precisa ver a face também, portanto, ele basicamente precisa ver bem a 30 a 40 centímetros. A nossa visão vai aumentando de acordo com a nossa mobilidade, que também vai aumentando. Mas para que nós desenvolvamos bem a acuidade visual, bem a nossa visão, necessitamos de ver bem. Portanto, a imagem, os raios luminosos, como referi no início, têm que ser focados bem na retina, na fóvea, de maneira a serem transmitidos adequadamente ao córtex e desta forma as vias ópticas serem estimuladas e desenvolverem-se adequadamente. Senão, criamos uma situação denominada ambliopia. É importante a detecção precoce dessa ambliopia, ou chamado olho preguiçoso, que já todos ouviram falar. Porque a plasticidade do nosso cérebro mantém-se até por volta dos 7, 8 anos de idade e nós conseguimos recuperar déficits de funcionamento das vias ópticas desde que adequadamente detectadas e tratadas até por volta dessa idade. Portanto, quando é que pode acontecer um olho preguiçoso? Quando, por exemplo, temos cataratas congénitas. A catarata é uma alteração do cristalino. O cristalino é uma lente natural que nós temos que está atrás da pupila e que é a lente que nos permite ver bem ao longe, ver bem ao perto e ver bem a média distância. Portanto, ela vai mudar a forma, é uma lente biconvexa que vai mudar a forma de acordo com a potência e alterar desta forma a potência de acordo com a distância que necessitamos de ver. O que acontece é que esta lente, a partir de determinada altura, pode ficar opacificada e denomina-se catarata. Por outro lado, e aqui falamos das crianças, há crianças que nascem ou até desenvolvem cataratas congénitas, então têm uma opacidade aqui à frente, de forma a que a imagem lá atrás não se forma adequadamente.
Por outro lado, pode ser um olho que também tenha um grande defeito de refração, uma alta miopia, como falámos, um astigmatismo também muito grande. E o que é que a criança faz? Suprime aquela imagem, prefere não a usar porque lhe dá confusão cerebral. Portanto, passa a utilizar só o olho cuja imagem é nítida. Portanto, a nível cerebral, a nível das vias ópticas até ao cérebro, o cérebro vai suprimir o olho que vê mal. E quanto mais suprime, menos é estimulado. Portanto, nós vamos ter que detectar esta ambliopia de maneira a tratá-la. E para isso é importante que os rastreios que devemos fazer na idade pediátrica são fundamentais, como vos disse, o mais precoce possível. Ao nascimento, o pediatra, o médico de família, ou até o oftalmologista pode verificar, na realidade, o reflexo vermelho da retina, se é ou não é normal. Por volta do ano de idade, nós conseguimos ver alterações do comportamento da criança se lhe taparmos um olho que vê bem, o outro que não vê. Portanto, se lhe taparmos o olho que vê bem, ela vai refilar, vai ficar incomodada e nós poderemos verificar alterações do comportamento e aí suspeitarmos que, na realidade, existe alguma causa que leva aquele olho a que veja mal. Por volta dos 3 anos e meio, a criança já consegue colaborar connosco na medição da acuidade visual, naquelas escalas de visão que vocês todos conhecem, que a grande maioria conhecem tendo letras, mas há escalas em que tem bonecos, em que tem És, com perninhas viradas para os vários sítios, e a criança consegue nos dizer para que lado é que está virada e consegue colaborar connosco. Portanto, são três alturas fundamentais dos rastreios na idade pediátrica. Tentamos a ambliopia, ver qual é a causa e tratamos a causa. Se for, por exemplo, uma catarata congénita, temos que operar. Temos que retirar o cristalino, meter uma lente intraocular para corrigir a lente que tínhamos, a lente natural que nós temos, depois receitar os óculos que for necessário e depois fazer a estimulação do olho que vê mal. E como é que nós vamos fazer a estimulação do olho que vê mal? Tapando o olho que vê bem. Portanto, com esquemas definidos para essa estimulação, vamos vigiando o que é que vai recuperar em termos de visão da acuidade visual e depois, a partir de determinada altura, o tratamento deixará de ser necessário. Mas basicamente o tratamento faz-se com penalização do olho que vê bem. A catarata, isto é um diapositivo que vos mostra na realidade o que é uma catarata, porque já falei aqui algumas vezes e achei que seria importante mostrar algumas imagens. A catarata, como referi, é uma opacificação do cristalino, como vocês veem aqui a lente que está atrás da pupila, que começa com alterações, por norma, aparece na idade das pessoas um pouco mais idosas, um pouco mais tarde, e ela vai evoluindo e pode ficar na realidade branca, e daí o nome catarata, como vocês podem ver nesta figura. As pessoas veem enovoado, portanto é como se estivessem a ver através de um vidro que vai ficando sujo, portanto veem a imagem enovoada, como podem verificar aqui. A cirurgia consiste, na realidade, em retirarmos o cristalino, retirarmos essa lente e temos que substituir, como também podem verificar, por uma lente intraocular, em que calculamos as dioptrias que são necessárias para aquele olho para que a pessoa fique a ver bem sem óculos. Uma das doenças muito frequentes na vossa idade são as alergias oculares. As alergias oculares, as pessoas aparecem com os olhos vermelhos, com muita comichão, com muito ardor, e a tendência que têm é, na realidade, coçar os olhos, que é uma coisa que nunca se deve fazer, não esfregar os olhos. Há até uma frase que diz que os olhos se devem esfregar com o cotovelo. E não devemos esfregar os olhos por duas questões fundamentais. Uma delas porque vai aumentar a alergia, vai libertar os mediadores inflamatórios, portanto as enzimas inflamatórias, e a alergia vai sendo cada vez maior. E por outro lado, traumatizar a córnea. A córnea, aquela estrutura transparente que está na parte da frente do olho, ao ser traumatizada, pode levar à sua distorção e a adquirir uma forma cónica que se denomina queratocone, que é uma forma extrema de astigmatismo, portanto um defeito refrativo que também falámos no início.
Achei que também seria importante falar um bocadinho sobre o desporto que vocês praticamente todos praticam e as lesões oculares, sendo que são relativamente frequentes as lesões oculares nas pessoas que praticam desporto e a grande maioria das situações são preveníveis. Estes traumatismos podem levar a lesões graves do globo ocular, desde rupturas do globo ocular, o aparecimento de sangue dentro do olho, efema, hemovítrio. Efema é sangue na parte mais da frente do olho, hemovítrio é sangue na parte mais de trás do olho e mesmo inclusive até descolamentos da retina, que se calhar vocês já ouviram falar alguma vez. O descolamento da retina, como está aqui especificado, portanto, a retina sofre um traumatismo, depois forma-se um buraco na retina e o líquido vai penetrar na retina e vai descolar das outras camadas mais posteriores. Portanto, e a retina, que é uma camada fundamental para a nossa visão, pode descolar e levar à perda da visão. Os sintomas de descolamento da retina: as pessoas começam a ver luzes, faíscas, é quase como quando estamos a acender um fósforo e vemos de repente aquelas faíscas. São as células da retina que estão a ser repuxadas e a descolar. E depois, com o aparecimento também de moscas volantes, são à frente dos nossos olhos, são manchas que vemos andar a boiar de um lado para o outro, digamos assim. O tratamento da retina é tratado, mas falo aqui num contexto de um traumatismo relacionado com o desporto e que deve sempre ser prevenido. Por isso é extremamente importante utilizar óculos resistentes, que sejam ergonómicos, confortáveis e com a graduação ajustada. Inclusive, em determinadas situações, podemos aconselhar lentes de contacto para não estarem a utilizar óculos. E aqui exemplificamos algumas das proteções que se podem utilizar em alguns desportos. Deixo aqui este diapositivo só para vos dizer que, na realidade, apesar de tudo, a prática do desporto é perfeitamente compatível e algumas doenças oculares são perfeitamente compatíveis com a prática de alguns desportos. E deixo-vos aqui o exemplo de um basquetebolista famoso, que provavelmente vocês conhecem bem, que é o Stephen Curry, que é um dos maiores jogadores e arremessadores da história da NBA atualmente, e que tem um queratocono com astigmatismo elevado e não o impediu de fazer uma carreira gloriosa. Nesta idade eu sei que vocês também começam a pensar em tirar a carta, e daí acho que é extremamente importante falar nesta fase da visão e a segurança rodoviária. 90% das informações necessárias para a condução vêm da nossa visão, para termos uma condução segura. Os acidentes de viação são a maior causa de morte nos jovens. Se nós estivermos a conduzir a 50 km por hora, se com má visão, precisamos de mais de cerca de 3 segundos para ler os sinais de trânsito, e isso pode fazer uma grande diferença. Por isso, é extremamente importante corrigir os erros refrativos que existam, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, com óculos, com lentes de contacto, com cirurgia, fazer uma avaliação adequada da nossa visão 3D, na visão de profundidade, que é necessária para a avaliação do espaço de distância, fazer uma adequada avaliação da nossa visão noturna, das cores e também do nosso campo visual, que necessitamos ter um campo visual amplo e claro. E vou terminar referindo um bocadinho os cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Devemos manter uma alimentação saudável, diversificada, fruta, vegetais, alface, cenoura, peixe, proteger os olhos sempre dos raios ultravioletas, usar óculos de sol, evitar esfregar os olhos, como vos disse, aumenta a alergia e danifica a córnea, e dormir 7 a 8 horas. Vamos evitar os olhos secos, os olhos vermelhos, os olhos com comichão, faz bem ao equilíbrio mental e ao equilíbrio físico, evidentemente. Por outro lado, é um alerta que deixo aqui, que alguns já têm a noção, que é extremamente prejudicial fixar durante muito tempo um ecrã digital. Os telemóveis, os computadores, os iPads levam ao aumento da miopia e ao aumento do olho seco. Por isso, há uma regra que nós oftalmologistas referimos como a regra dos 20-20,
em que de 20 em 20 minutos devemos fazer uma pausa de 20 segundos. Olhar para uma janela, de 20 a 20 minutos, olhar para uma janela, olhar para o longe, fixar ao longe durante pelo menos 20 segundos, vai-nos ajudar a repousar os olhos e a repousar um pouco também. Por outro lado, fechar os olhos também é uma boa opção. Lembrar-nos de pescar, que muitas vezes não fazemos, quando estamos a fixar muito, o número de vezes que pestanejamos é substancialmente menor, e isso vai levar a um olho seco e a uma visão flutuante e a má visão. Devemos aumentar a letra, reduzir o brilho e aumentar o contraste. E fazer consultas regulares no oftalmologista. Aqui há alguns exemplos, como curiosidade, de algumas pessoas famosas que conhecem que têm defeitos da visão. A Paris Hilton tem um olho preguiçoso, portanto, do lado esquerdo veem que ela tem uma pálpebra, uma ptose, tem uma pálpebra descaída, portanto, é um olho que vê mal. Taylor Lautner também tem uma pálpebra descaída do lado direito. O Kennedy, como veem, tem um estrabismo muito grande, o olho direito está muito desviado em relação ao olho esquerdo. E a Maddie McCann, que tinha um defeito na pupila, faltava um bocadinho de pupila inferiormente, que aliás era um sinal que na comunicação social se indicava para procurarem que ela tinha. E eu termino, espero ter-vos informado bem e obrigada pela vossa atenção.